pessoal! Essa edição será um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a ver. São quase 20 anos que o Cidadania e Serviço Público está no ar e hoje nós vamos exibir o programa de número 950. Nós agradecemos muito a equipe que faz esse trabalho acontecer e principalmente a você que nos acompanha todo domingo. Bom, e para falar sobre a trajetória do programa, nós convidamos ninguém menos que José Gozzi, o presidente da FESPESP e um dos idealizadores deste projeto. Eu sou Mariana Oliveira e começa agora o Cidadania e Serviço Público. Olá, estamos começando um programa muito especial, Cidadania e Serviço Público. Meu nome é Sérgio Lerre, estou pela primeira vez no programa e estou muito honrado porque fui convidado para colaborar fazendo a condução da entrevista desse programa, que é um programa muito especial, como jornalista convidado. O entrevistado de hoje, um entrevistado muito especial, que é o José Gozzi, presidente da ACETEG, presidente da FESPESP, né? Idealizador desse programa, junto com outros companheiros, Gaspar Bissolotti, entre eles. E é um programa especial por quê? Porque é o programa de número 950. Né? Não é fácil chegar ao número 950. Seja em qualquer lugar do mundo, um programa de número 950 é um programa longevo, provavelmente é um dos mais longevos da TV brasileira, né? Que programas às vezes duram um ano, duram 6 meses, duram 3 meses, fase de teste, fase de lançamento. E número 950 corresponde, se não me engano, a um pouco mais que 18 anos de programa. 19 anos. 19 anos de programa. Então é algo a ser comemorado, né? Não deixa de ser um patrimônio cultural, histórico e de informação, toda a cultura e toda a produção feita pelo programa nesse tempo. José Gozzi, você se lembra de qual foi o primeiro programa? Tem algo que te marcou na primeira produção, na primeira gravação? Olha, a questão de iniciar a Cidadania e Serviço Público nós devemos muito ao Gaspar Bissolotti Neto, que você falou. Porque o Gaspar é que descobriu que tinha a possibilidade de entrar um programa dos servidores era TV comunitária, agora TV aberta, né? E o Gaspar trouxe isso, nós começamos a discutir e acabou surgindo os primeiros programas, né? Que foi programa de debate, na verdade. Então, com o Júlio Bonafonte, o próprio Gaspar, mais de um líder numa mesa, um debate sobre serviço público. E eu faço um paralelo, porque o próprio nome do programa, Cidadania e Serviço Público, traz valores e traz conteúdos e uma preocupação com um aspecto do desenvolvimento da sociedade, sim, que já era uma preocupação muito grande desde a redemocratização do país. Sim. E a conexão entre cidadania e serviço público, uma coisa não tem como evoluir sem a outra. Exatamente. Isso já era uma antevisão de que... Durante muito tempo a gente sempre falava nas apresentações, falamos de vez em quando, servidor público, cidadão, ou seja, servidor público você que presta serviços ao cidadão, cidadão você que paga impostos e tem direito a um bom serviço público. Entendeu? Então sempre trabalhamos nesse sentido, mostrando a importância do servidor e essa importância para o cidadão. É que associamos as coisas, não tem uma cidadania completa sem um serviço público Exatamente. Adequado, né? E o serviço público é uma consequência direta de uma política de cidadania, Exatamente. De uma sociedade mais evoluída. E nesses 19 anos, você tem alguns conteúdos, algumas entrevistas de convidados que te marcaram, que você recordaria como que fossem relevantes, de alguma maneira se destacaram? Muitos, né? Nós entrevistamos muitos deputados. Aqui em São Paulo, por exemplo, diversas vezes, o Arnaldo Faria de Sá, que é um batalhador, está sempre com a gente. Eu costumo dizer que o Arnaldo Faria de Sá não é só um deputado que defendeu a nossa causa, é um deputado que fez do gabinete dele um escritório dos servidores públicos aqui de São Paulo, especialmente dos aposentados, um grande trabalho. Então ele várias vezes, o Gianazzi várias vezes, que é o deputado estadual. Enfim, vários deputados foram entrevistados, o presidente do Tribunal de Justiça. Nós tivemos um momento de uma eleição bem disputada no Tribunal de Justiça, fizemos entrevistas com os 2 principais candidatos do Tribunal de Justiça, embora a gente não tenha como influenciar no voto, mas pelo menos trouxemos para os servidores e para a população que usa o judiciário, né, as ideias dos 2 que disputavam a presidência do tribunal. E o que é interessante, eu acho que é bem legal a gente evidenciar, é que normalmente na televisão, no espaço de jornalismo,
nós temos assim espaço para discutir a política do momento, a política de governo, a política de varejo. E eu não me lembro agora de nenhum espaço sistemático para discutir serviço público, para discutir estrutura, políticas de Estado. O que você tem é propagandas de determinados governos sobre seus serviços públicos que levam o seu carimbo, né? Exatamente. Daquele governo, mas para discutir a estrutura de serviço público, políticas públicas não tem. Nesse período todo, Gozzi, com certeza ocorreram manifestações de rua sobre questões de serviço público, questões de carreira, porque normalmente quando o servidor se manifesta é porque também está impactando na estrutura orçamentária do serviço público. Teve momentos marcantes nesse sentido que envolveu a comunidade de São Paulo? Teve um momento muito importante quando era governador o Covas, e o Covas encaminhou para a Assembleia Legislativa um projeto que abandonava o IPESP, Instituto de Pensão dos Servidores Aposentados e Pensionistas da época, e criava uma alíquota de chegava a 25% para manter o Instituto de Aposentadoria do Servidor. Era uma loucura, era um quarto do que o sujeito ganhava. Fizemos um grande movimento, lógico, a federação, a FESPESP, encabeçou uma boa parte, tivemos a CUT encabeçando outra parte, a POSP, Sim de Saúde, mas nós conseguimos uma coisa que depois daquela nunca mais a gente conseguiu. Foram 50 mil servidores presentes numa assembleia nossa, no pátio da Assembleia Legislativa. E que depois, como a coisa continuava, fizemos um movimento em frente ao Palácio do Governo com mais 30 mil servidores. 30 mil servidores em frente ao Palácio do Governo. E conseguimos a vitória, porque o projeto, embora o Covas subisse no caminhão e dissesse: eu não vou retirar o projeto da Assembleia, e o projeto foi arquivado. Esse foi um ponto importante. Um outro ponto importante foi o momento de uma greve que nós fizemos no Judiciário, que levou quase 6 meses. Qual a grande importância que teve aquela greve, e aí que a população saiu ganhando? Porque geralmente tem greve, a população fala: a greve são os grevistas, é um prejuízo no serviço público, na justiça. Não, naquele momento da greve nós mostramos, e foi veiculado pelas TVs, nós mostramos que naquele momento tinha servidor do judiciário que só conseguia trabalhar dentro do cartório porque comprou o computador e levou o seu computador para dentro do cartório. Chegou a comprar cadeira para sentar, porque alguns sentavam em pilhas de processo. Quando isso foi mostrado nas televisões, a população viu que era uma greve em favor dela também. Era uma greve que queria melhorar o serviço público. Me parece também que isso já era o programa registrando, participando, sendo uma vitrine desses movimentos, já era uma ideia muito positiva, no meu entendimento, de ter um diálogo com a sociedade, né, a comunicação do servidor público não ficar voltado só para a sua própria categoria, né, procurar mostrar e levar ao cidadão, a todas as pessoas, aquilo que de fato estava acontecendo por trás dos bastidores, né, dos serviços públicos. Que é algo, de certa forma, hoje em dia, né, você pensou isso 19, 20 anos atrás, praticamente, e hoje é uma grande questão, né? É uma grande questão, sim. Quer dizer, o servidor público conseguir ter uma fluência melhor com a sociedade, conseguir ter um diálogo direto para ter uma melhoria dos processos, né? Independente de governo, né? Porque o sistema tem que avançar. Tem que avançar. Eu me conscientizei e tento conscientizar as pessoas de uma coisa importante. Tem lá a Constituição de 88 com uma série de direitos para o cidadão. Escola pública gratuita, segurança, saúde, judiciário. Esses direitos que o cidadão tem na Constituição só chega para o cidadão pelas mãos do servidor público. Então nós somos a ligação que ele tem do direito dele em receber esse direito que está na Constituição. E às vezes para o cidadão que vai, por exemplo, num hospital, está do lado de cá do balcão, do lado de lá do balcão está o enfermeiro, o médico, o atendente, e falta remédio, o sujeito é colocado para deitar no chão porque não tem maca, ele de certa forma, se não for conscientizado, ele culpa o servidor.
Ele acha que o servidor é que não está atendendo bem. E, na verdade, é uma política nefasta do governo. Como é que vai acontecer agora se aprovado o PL 920 do Alckmin, que por 2 anos congela qualquer investimento no serviço público? Então, é preciso que o cidadão entenda que nós estamos lá realmente para atendê-lo. E, na maioria das vezes, somos mal pagos e, pior, não temos condições de fazer o atendimento. Eu acho que também tem uma grande questão aí que muitas vezes os governos, isso eu acho que não é um bom exemplo que nós temos na política brasileira, é que além dessa questão da escassez, de uma infraestrutura muito vulnerável, né, seja de pessoas e seja de infraestrutura material, mas muitas vezes os governos também interessados na sua carreira política, do seu grupo político, passam também a omitir, a querer de alguma forma esconder essas deficiências do sistema, né? Porque isso, em tese, poderia prejudicar a sua ascensão eleitoral, né? Aí o servidor é o último reduto, digamos assim, que tem a informação correta. Verdade. Por isso que esse programa iniciado, né, há 19 anos atrás, que numa época que não tinha internet, né, numa época pré-internet, não deixava de ser já uma iniciativa para tentar aproximar e levar a informação de forma direta. Hoje, com a internet, tem algumas facilidades. Creio que ainda é muito mais importante hoje, até do que foi no passado, né, o servidor, através de todos os meios, passar informação para a sociedade. E muitas vezes essa luta é por passar informação, porque passando informação, o cidadão pode ajudar a mudar o sistema. É verdade. Né? E dentro disso, Gozzi, as manifestações dessa época que você contou, para as manifestações que nós vivemos nos dias de hoje, no início do ano, quando teve a possível reforma da Previdência, que ainda está em andamento, teve manifestações em Brasília, aqui em São Paulo ainda continuam com articulações, né? Você associa essa época de agora com aquela? São momentos totalmente diferentes? Como é que você enxerga? São momentos diferentes. Uma das razões veja bem, quem é eleito vem com uma linha política para ser executada. E, na verdade, os servidores recebem essa linha política, mas trabalham, tentam trabalhar pelo menos um pouco independente disto, né? Porque são os que ficam 4 anos depois, mais 4 anos, quem fica são os servidores. Quem, na verdade, está desenvolvendo o trabalho são os servidores. O que mudou bastante é que nós tivemos vários governantes, de Collor para cá em especial, denegrindo o servidor público, como se o servidor público fosse culpado por tudo que está acontecendo. Se não tem dinheiro, é o servidor que gastou o dinheiro do Estado. É o servidor que tem uma aposentadoria maravilhosa quando os outros têm uma aposentadoria menor. Esquece de algumas coisas, né? Por exemplo, que o servidor contribui com o total do que ganha e não apenas uma parcela do que ganha, como é no INSS, né? E a segurança do servidor, por exemplo, é ter isso, é ter uma estabilidade, porque ele sabe que ele não será mandado embora porque ele desobedeceu uma ordem que não deveria ser cumprida, entendeu? Então, o servidor foi marajar, jogar em cima do servidor uma série de questões, como estão jogando agora. A Previdência está mal porque é o servidor, tem que ter mudanças na legislação, o servidor tem que ser avaliado a cada 4 anos, se não for bem avaliado ele vai embora, mas ele é avaliado por quem? Entendeu? Primeiro, avaliar alguém que não é preparado para o próprio exercício, que isso acontece muito no servidor público. Então isso tudo mudou, mas o servidor, por isso, tem que ser mais consciente. Ele tem que perceber a importância dele. Essa diferença existe entre o passado e agora. Nós vamos por um breve intervalinho com notícias da semana com a Mariana e já retornamos. O Encontro Nacional da Pública, que aconteceu agora no dia 31 de outubro, reuniu mais de 300 dirigentes de entidades de servidores públicos do país. A FESPESP levou cerca de 15 servidores para assistir às palestras e os painéis de debate.
José Gozzi representou a CETESG e a FESPESP no evento. Em sua fala, Gozzi comentou a respeito do trabalho das entidades e dos movimentos organizados aqui em São Paulo. No período da tarde, Gozzi participou do painel interativo sobre o monitoramento de instituições públicas feita pelos servidores e pela sociedade. Voltamos para a segunda parte da entrevista dessa edição especial. Estamos retomando a entrevista aqui no programa Cidadania e Serviço Público, programa de número 950, aproximadamente 19 anos no ar, e a iniciativa do programa deve ter tido, a minha curiosidade, deve ter tido alguma influência pelo fato do José Gozzi, que é o nosso entrevistado, também ser um profissional do cinema, ser um profissional de produção, ser um profissional de direção. Lá naquela época, você já percebia, Gozzi, a importância da comunicação como ferramenta de relação dos servidores com a sociedade, como ferramenta política, como ferramenta social? Sem dúvida. Veja, quero recolocar a importância do Gaspar, que foi buscar o veículo para nós, né? E quando a gente tinha um veículo na mão, claro, eu me formei em comunicação social, habilitação em cinema, rádio e televisão. Então, acho que ser apresentador foi um pouco esse caminho, né? Fui ator, né? Fiz filmes como ator, dirigi, fiz edição. Então, ele é o cara e tal. Então, talvez eu tenha entrado nesse momento. Como professor também, né? Professor de cinema, durante 36 anos, isso também ajuda a gente a se desenvolver melhor, né? E no mundo de hoje, né, para fazer liderança política, liderança setorial, falar não só com os seus, mas falar com os outros também, a comunicação passou a ser extremamente relevante. No mundo da internet, dominar todas as ferramentas, e mesmo no mundo da internet, o audiovisual está tendo um protagonismo muito forte. Sem dúvida. Aprendi muito com greve, por exemplo, né? Você subir no caminhão e ser claro, com às vezes 6 mil, 10 mil servidores, como teve aqui na praça, ser claro para possibilitar votações claras e que realmente tenham um sentido e levem à vitória, é um aprendizado. Voltando à questão dos serviços públicos, Gozzi, nós tivemos, como você falou, fases assim que presidentes muitas vezes colocaram culpa na máquina, na estrutura, né? Mas a máquina e a estrutura de recursos humanos, ela está disponível para políticas que as gestões eleitas implementem. Exatamente. E muitas vezes gestões frustradas, que fizeram apostas em caminhos errados, inconsequentes, não sustentáveis ao longo do tempo, levaram a colapso do orçamento público, né? E aí é mais fácil, então, colocar a culpa na máquina do que colocar a culpa na sua política. Exatamente. Aliás, é o que está acontecendo claro, no momento. Então, isso precisa ficar claro, né? O público precisa entender. Uma coisa é a estrutura disponível para implementar políticas. Outra coisa é as políticas em si. Exatamente. Você veja, hoje eu falo claramente que nós temos um presidente ilegítimo, pela maneira como ele trata as coisas, pela maneira como ele vende projetos, como ele se vende para os deputados, e um Congresso também vendido, um Congresso que recebe dinheiro para votar medidas provisórias. Então é um Congresso ilegítimo, né? Nós estamos vivendo uma fase muito triste, muito problemática no Brasil. Essa fase de prometer gestões, prometer políticas para, na realidade, no dia a dia, fazer outras coisas completamente diferentes, me parece estar em colapso. Então, hoje tem a vida na prática do cidadão, tem a vida do serviço público na prática e tem o teatro político, né, que está muito afastado, né? Exatamente. E que as pessoas querem, de certa maneira, uma renovação, né? Querem uma renovação. E você acha que o ambiente, né, todas essas manifestações que estão ocorrendo, com um índice do presidente extremamente baixo, né, podem de fato levar a uma renovação do ambiente político ou não? Olha, eu acho que levar a uma renovação vai levar, porque muitos dos que estão lá não conseguirão se reeleger. Mas o importante nisso tudo, é uma coisa que a gente fez muito neste programa também, é voto consciente. Entendeu? Em quem você vai votar, por que você vai votar e como é que você vai fazer para acompanhar o candidato que foi eleito. Entendeu? Isso é muito importante. Se ele representa o nosso voto, nós temos que ter consciência disso no momento de votar, mas não só, no momento de acompanhar o voto. E acho mais importante o voto
para o legislativo do que para o executivo. Quem faz as leis é o legislativo. Quem vai caminhar dando arestas aí para o executivo é o legislativo. E geralmente as pessoas pensam, eu vou votar no presidente tal, no governador tal, no prefeito tal, não no legislativo. Às vezes acha o papelzinho no chão para votar no legislativo. Isso é muito problemático. Tem que ter uma harmonia do voto nas várias esferas para poder realmente implementar políticas. Caso contrário, o conflito entre um poder e outro acaba não permitindo executar políticas. E justamente em cima dessa harmonia em todas as esferas e escalas de representação na área do serviço público, acabou levando, junto com a sua liderança também, a criação de uma central sindical exclusiva dos servidores públicos, né? Isso foi um momento, 2 anos atrás, que eu gostaria que você de alguma forma recordasse, que fez parte também da evolução do programa, porquê da criação de uma central sindical, né? E uma central sindical cujo objetivo é lutar pelos serviços públicos, é ter um diálogo direto com a sociedade, que é uma fala um pouco diferente do resto das centrais sindicais que lutam muito pelos seus interesses exclusivamente de classe. A minha classe estando bem, o resto que se dane, não me interessa, né? Que é um tipo de linguagem do passado. Eu ganho e você perde. E hoje a linguagem do mundo atual é eu ganho, você também tem que ganhar e o outro tem que ganhar. Caso contrário, não é possível implementar políticas, né? Exatamente. A pública, ela surgiu já num momento diferente. Qual foi a ideia? Olha, o que eu me lembro do início da ideia de ter uma central de servidores começou pela FESPESP. A FESPESP reuniu várias entidades na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo e eu me lembro de um PowerPoint que eu apresentei, inclusive, para iniciar a discussão, aonde mostrava que negociar numa empresa privada é completamente diferente de negociar com o Estado. Negociação com o servidor público, serviço público, com as autoridades públicas. Por que razão? Ora, a empresa privada, a qualquer negociação que ela faz em mesa de salários, ela vai aplicar isso no produto. Claro. A negociação no setor público, que não tem lucro, não busca lucro, busca apenas um melhor atendimento da população, é completamente diferente. Entendeu? Então nós tínhamos que separar várias entidades que estavam em sindicatos que misturavam as duas coisas, separar aquilo que era do serviço público. Então surgiu essa ideia e de repente também o pessoal de Brasília veio aqui para uma reunião na Câmara Municipal com o Antônio Carlos e o Gaspar participou também dessa reunião. Me lembro que ele me chamou na hora do almoço para ir lá porque estavam discutindo também a formação de uma central. Para mim, assim, o sonho está se realizando, entendeu? Fomos lá, começamos a discutir a importância de ter essa central e logo depois teve uma reunião aqui em São Paulo com o pessoal de vários estados, onde se formalizou a fundação da Pública Central do Servidor. E ali a primeira diretoria com o Newton presidente, Newton Paixão lá de Brasília presidente, e vários estados nas diretorias, e já montando agora representação em vários estados, né? Você mesmo é um batalhador para que isso aconteça. Exatamente. Eu acho que, inclusive, várias lideranças da pública, do serviço público em geral, têm na memória uma época, é importante dizer, porque hoje em dia tem um volume muito grande de novas gerações, mas as lideranças mais antigas têm na memória uma época em que o serviço público era um serviço público extremamente conceituado, em que as escolas públicas eram as escolas preferidas, você tinha que fazer um exame de admissão para entrar numa boa escola pública, né? Quem ia para a escola privada era um repetente, né? Ia para lá porque não queria rodar de ano, né? Um hospital público, esses grandes hospitais particulares são algo muito recente, os hospitais públicos eram grandes hospitais melhores, né? Então houve uma virada muito grande e eu acho que existe uma esperança que é possível voltar a esses tempos, reestruturar, né? E que isso, ao contrário de impedir, implodir economicamente o orçamento público, bem pelo contrário, dá uma estabilidade, permite uma democracia de bem-estar social, isso dá uma civilidade entre as classes diferentes. Você me lembrou uma coisa, o Hospital do Servidor Público aqui de São Paulo, ele, num certo momento, era considerado
para o Hospital de referência. Das crianças. Na área infantil, pediatria. Pediatria. Era quando na América Latina, o melhor hospital. E era um hospital escola. Olha hoje como ele está defasado, abandonado, sem dinheiro. Então, realmente, assim, para chegar nesse tipo de situação que é hoje o serviço público, teve uma política de sucateamento por trás, de desinteresse, um espaço muito grande do interesse privado dentro do setor público para desenvolver. Desinteresse do público e interesse do privado tomando conta. A área de saúde, né, que a gente vê que pessoas que saíram recém de operadoras de saúde assumem cargos no Ministério de Saúde e favorecem um ambiente de negócios, reduzindo o espaço do serviço público, né? Então, tudo isso realmente é relevante, se passou nesse período. Estamos encerrando o programa. O Thiago, gostaria de agradecer mais uma vez de ter me convidado aí para ser o jornalista da sua entrevista aí no programa de número 950. Eu sou também um profissional de TV e falo, não é fácil, é um recorde aí de programa de longevidade. E, então, realmente tem todos os méritos. Parabéns, Gozzi. E te peço aí uma consideração final. Eu quero dar parabéns ao trabalho todo que a FESPESP fez nesse período, né? Isso foi muito. A FESPESP é muito mais importante, às vezes, do que a própria entidade que pertence à FESPESP tenha percebido. E quero aproveitar e agradecer a sua presença, porque você tem feito um trabalho maravilhoso, gravando a TV do servidor, da pública, não é, onde nós já tivemos presentes. Então, obrigado por ter vindo e esse pessoal todo que nesses 19 anos tem assistido nosso programa, obrigado a eles também. Seguimos em frente, rumo ao programa 1000 em breve.